Amém. Bom dia, meus queridos, bom dia. Primeiro agradecer, pela recepção, a gente foi muito bem recebido. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estava comentando com eles que vocês têm o privilégio, de ter um espaço tão abençoado assim. E Deus preparou tudo de forma tão perfeita, para receber vocês aqui nessa cidade. Então eu quero agradecer. A Rose estava falando da Pamela, A Pamela, ela chegou aqui, ela saiu da minha casa com aquele microfone, enfiado no bolso, falando que ia cantar. Mas aí ela não contava que ela ia chegar aqui e ia ter as meninas dançando. E ela ama dançar, não tem ritmo nenhum, mas ama dançar. Ela ficou dividida. Ela ficava assim olhando para as meninas e com o microfone, aquilo dividiu o coração dela. Ela falava: sai daí que você está dividindo. Mas ela ama dançar. Mas eu tirei ela do balé porque ela dançando é melhor cantando. Hoje eu sempre falo com Deus, Deus, eu vou contar aqui um pouquinho, mas Deus me tirou da onde tirou e colocou um propósito, colocou algo para fazer que não era nem de longe propósito meu. Muitas vezes o seu propósito não vai cruzar com o propósito de Deus. Eu lá atrás era músico, fui músico a minha vida toda, amava aquilo ali e achava que eu só precisava fazer aquilo na igreja. Passei anos da minha vida sendo o cara que cuidava da igreja, que cantava, que tocava, que cobria qualquer espaço. Ah, não tem baterista hoje, tocava bateria. Ah não, hoje não tem baixista, tocava baixo. Então eu era o cara, mais um pouco, tinha um ativo fixo da igreja colado em mim, porque eu achava que aquele era meu ministério. E descobri que os meus planos, os meus projetos nem sempre são os de Deus. E desde então eu me levantei para fazer o que eu faço até hoje. A gente está há 11 anos na estrada, e eu falo que o meu trabalho é bem mais simples do que o dos pastores, porque eu cuido de mensagens, não cuido de pessoas, Eu cuido de meia dúzia aqui, mas eles já são cuidados por pastores. Então o meu papel é só replicar aquilo que eles já recebem. O meu trabalho é muito simples, a minha caminhada é muito simples, a minha trajetória pode não ser tão simples assim, e você vai entender por quê. Mas uma coisa que eu percebi ao longo da minha caminhada é que as pessoas amam falar de milagres. Chama muita atenção milagre. Chama muita atenção das pessoas quando a gente fala que existe ali a possibilidade de se resolver problemas. O que pouca gente entendeu, e eu demorei muitos anos para entender, é que todo milagre só acontece depois de se resolver relacionamentos. Milagre nenhum acontece antes que o relacionamento esteja restaurado. E você pode pegar todos os milagres dentro da Bíblia, todos eles, primeiro há um conserto de relacionamento, primeiro há uma relação e depois há um milagre. Eu não entendia isso, cresci na igreja, Fui para a igreja muito novo, com 7 anos. A minha avó foi a pessoa que foi usada por Deus para me levar para a igreja. E naquela época eles faziam, uma troca com a gente. Ó, você vai para a igreja, senta do meu lado, fica quietinho. No final, se você se comportar, eu te dou doce. E era muito raro. Hoje doce é fácil de achar. Na minha época era só aquelas mercearias, com aquele negócio de vidro. E não era qualquer um que podia comprar. E aí aquilo ali para mim era uma oportunidade de comer doce. Eu estava pouco lixando em ir para a igreja, eu não estava interessado nisso. Eu queria comer doce. Mas descobri, logo na primeira vez que fui para a igreja, descobri que tinha algo que era muito melhor que o doce. Quando eu cheguei lá e comecei a olhar tudo aquilo, eu falei: gente, que mundo de doido que é esse aqui. As pessoas se amam, as pessoas se abraçam, as pessoas se olham no olho. Eu quero isso, porque lá em casa não é assim. Eu quero isso para a minha vida.
aí do meio para frente eu já não queria mais nem saber do doce. Se não tivesse dado doce, eu já estava muito bem alimentado. E descobri ali que eu podia construir um relacionamento com aquele Deus que tinha sido me apresentado. Aí eu vou lá para a igreja lá e aprendo a cantar os corinhos, tudo. Com pouco tempo, eu falo assim, que um relacionamento bem fortalecido, ele gera frutos. Porque essa relação que eu criei com Deus ali, naquele primeiro momento, foi tão forte, tão impactante, que começou a mudar a realidade dentro da minha casa. E eu era uma criança, com 7 anos de idade. E aí levei minha família toda para a igreja. Quando a família toda vai para a igreja, tudo começa a mudar. E foi aí que a gente veio parar em Minas. Até então eu morava em Campinas. Eu fui descobrindo que as relações, elas alimentam a nossa relação com Deus. É impossível manter um relacionamento saudável e forte com Deus se eu não consigo ter um relacionamento com as pessoas que convivem comigo. É mentira falar que ama a Deus, e não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. É mentira falar que tem um relacionamento com Deus, que ama a Deus, se eu não consigo amar as pessoas que estão ali, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa. E aí eu começo a entender que para viver coisas extraordinárias com Deus, primeiro eu preciso ter um relacionamento com Ele. Para ter um relacionamento com Ele, eu preciso ter um relacionamento com as pessoas que eu vejo, com quem eu convivo. E sabe por que é assim? Porque Deus nunca falou que seria fácil. Ele nunca mentiu para ninguém. E relacionamento é uma coisa muito difícil de construir, principalmente se do outro lado tem um outro ser humano tão cheio de falhas como eu. É fácil ter um relacionamento com Deus, porque Ele não falha, Ele não mente, Ele não volta atrás com o que fala. Mas é muito complexo ter um relacionamento com pessoas. Eu entrei na minha adolescência e eu fui descobrindo isso aos poucos. E fui descobrindo que era muito difícil me relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque a primeira coisa que eu descobri, vocês devem conhecer bem, mas eu cresci agora, né, em Inconfidentes, aqui do ladinho. Eu vinha, na viagem eu vinha falando, né, para quem estava no carro, falando, olha, eu morei nesse sítio, eu andava quilômetros por essa estrada de terra à noite para ir na igreja. Então, eu fui descobrir em Inconfidentes que eu era muito diferente das pessoas que estudavam comigo. Isso eu tinha 11 anos de idade, 11 para 12. E aí eu vou descobrindo que as pessoas me rejeitavam pela forma com que eu falava, ou pela forma com que eu não falava, porque eu não falava palavrão, e era muito comum no meio dos meninos falarem palavrão. Eu não conseguia me relacionar com eles, porque para mim muitas coisas do que eles faziam era errada, e eu não comungava daquilo. Era difícil de manter um relacionamento de amizade, porque eu não era aceito. E naquela época, hoje é muito fácil falar que você é evangélico. E eu estou falando de uma época não tão distante, porque eu também não sou tão velho assim. Mas a gente não era chamado de crente, de evangélico. A gente era chamado de protestante. E olha só que negócio pesado. Na cabeça dos outros eu já ia chegar para brigar. E aí, para honrar o protestantismo que havia em mim, na minha primeira aula de ensino religioso, eu desmenti a professora, fui colocado para fora. Fiquei 1 ano do lado de fora. Aula de ensino religioso. Ela só abria a porta e falava para mim, pode sair. Só porque eu confrontei ela do jeitinho que eu aprendi na igreja. É sim, sim e não, não. Não aceite nada que venha depois disso. Aí eu fui lá e falei para ela, não, tá errado isso aí. Tá errado onde, menino? Tá errado aí. Me mostra onde tá errado. Peguei a Bíblia dela e provei para ela que estava errado na frente de 30 e tantos alunos. Colhi 1 ano de pátio. Não era fácil ser crente nessa época. Hoje em dia é tranquilo. E aí eu comecei a entender que para manter meu relacionamento com Deus eu precisava de constância.
E aí a adolescência chegou, os hormônios chegaram, aquela bagunça dentro da minha cabeça. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu quero é jogar bola, eu quero é fazer tudo que esses meninos fazem. Porque para eles parece que eu não existo. E eu comecei a viver dessa forma. E aí falei para minha mãe, mãe, a partir de hoje não vou mais para a igreja. Eu tinha 14 anos de idade. E a minha mãe falou assim, tudo bem, é uma escolha sua? Eu falei, tá bem acertado? Tá. Pode ser uma decisão sua, mas não é uma decisão minha, eu sou mãe. Eu não tiro o meu joelho do chão enquanto você não voltar aqui e falar que você está voltando para Jesus. Eu fiquei 10 anos fora da igreja. E não pense que foram 10 anos difíceis, não. Foram 10 anos muito fáceis. Muito amigo, muito convite, muito dinheiro. Mas 10 anos de solidão. Uma falsa sensação de que estava bem. Na rua tinha 60 amigos. Do portão para dentro chorava sozinho, abraçado no travesseiro. E aí fui descobrindo que aquilo não valia a pena. Comecei a sentir saudade da igreja, porque na igreja quando me abraçavam não queriam nada de mim. Na igreja quando uma pessoa falava que me amava, era porque ela gostava mesmo de mim. Na igreja toda vez que me convidavam para algo, me convidavam porque gostavam de estar comigo, de sentar comigo, conversar. E aí descobri um mundo lá fora que as pessoas são interesseiras, que as pessoas estão o tempo todo querendo tirar algo da gente. Mas isso não me fez perder a vontade de me relacionar com pessoas. Por quê? Porque eu tinha entendido que a minha relação com Deus só é possível depois da minha relação com as pessoas. E a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar de como é se relacionar com Deus. Porque os milagres vêm depois disso. Quando nós deixamos de nos relacionar com as pessoas, vai se tornando impossível se relacionar com Deus. E aí lá em 1 João 4,20, assim como eu falei, está escrito assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é uma afirmação. Quando eu entendo isso aqui, eu começo a entender também quais são os planos do meu inimigo. Porque nós estamos debaixo de uma constante guerra. E a melhor estratégia da guerra é conhecer bem o meu inimigo. Ele te conhece muito bem. Ele sabe seus pontos fracos. Ele sabe aonde ele te pega. Ele sabe o que ele precisa fazer para roubar de você o seu relacionamento com Deus. E aí ele vai trabalhar sobre isso. Vai tirar o seu relacionamento com as outras pessoas. Eu vou falar aqui, você só puxa na cabeça aí se tem ou não sentido. Primeira coisa que o diabo percebeu para quebrar relacionamentos e para quebrar também o relacionamento seu com Deus. Primeiro, ele vai isolar pessoas. Vai começar a colocar pessoas isoladas. Quando eu era criança, chegava nas férias, esse período, a gente passava o dia todo com 15, 20 moleques na rua. O diabo não precisou de mais que um celular para isolar essas crianças. E através daquilo ali ele vai desconstruindo a segunda coisa que ele quer roubar, para destruir seu relacionamento com Deus. Ele vai mexer na sua identidade. Ele vai falando para as pessoas que elas não precisam de Deus, porque perde aí a essência de paternidade. Ela tira de dentro de você a essência de filho. Aí começa a plantar coisas até absurdas. Você não nasceu homem, né? Você decide no meio do caminho se você quer ser ou não. Você não nasceu mulher, você decide. Esse tipo de coisa é mexer na identidade para quebrar relacionamentos, para quebrar o seu relacionamento com Deus e te impedir de viver uma vida extraordinária. E a terceira coisa que ele vai mexer
Ele vai mexer nos seus valores. Tudo aquilo que Deus colocou, plantou e falou que é bom, o seu inimigo, o diabo, vem e tenta tirar, te isolando, mexendo na sua identidade e mexendo com seus valores. Martinelli, mas isso acontece também, eu estando dentro da igreja, isso pode acontecer? Pode. Pessoas que vêm para a igreja, mas não tem relacionamento com ninguém, se isola. Pessoas que vêm para a igreja, mas não se sente filho, não se sente irmão, não se sente parte, não se sente responsável por aquilo. Pessoas que não entendem que tudo que é pregado, tudo que é falado aqui, é para acrescentar e nunca para roubar. A gente vai entendendo na caminhada que o tempo todo, né, Jesus foi questionado, Mateus 22, 36 ao 40, e aí eles questionam Jesus, falam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Tentando pegar Jesus, porque o grande confronto, tudo que eles queriam era colocar Jesus contra Moisés. Eles precisavam de algo para prender Jesus. E aí quando eles falam disso, Jesus pega e vai dar uma dica e coloca isso para os nossos dias. Jesus, é preciso, quando lê a Bíblia, a gente pedir ao Espírito Santo que nos conduza no discernimento, nas palavras, entender. E Jesus fala o seguinte: ame o Senhor o seu Deus, e preste muita atenção aqui, ame o Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E essas três partes, toda vez que a Bíblia trouxer algo em três partes, preste atenção, coloca a sua mente ali. Toda vez que a Bíblia fizer questão de ressaltar três questões, fique ali, mastigue, porque isso tem um sentido que vai além do natural. Vou dar um exemplo simples. Quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente lê simplesmente por ler, parece poético, parece algo bonito, né? Eu sou o caminho, também sou a verdade, também sou a vida. Não, Jesus estava falando o seguinte: eu sou as três portas que te levam a Deus. No templo existiam três portas que ligavam pátio, santo, santo dos santos. Cada porta tinha uma escrita. Ao atravessar cada porta, eles atravessavam passando por algo que estava escrito dos dois lados. Na primeira porta, caminho, atravessavam. Segunda porta, verdade. Terceira porta, vida. E aí ele chegava na presença, no tabernáculo, onde eles podiam ver tete a tete a presença de Deus. Quando a Bíblia vem aqui e fala assim, ó: ame o Senhor o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, ele está falando o seguinte: você vai amar a Deus, mas não é simplesmente amar, são três esferas desse amor para com Deus, justamente para construir um relacionamento com Ele. Ame a Deus de todo o teu coração, onde estão todas as suas emoções e os seus sentimentos. Porque tem gente que ama a Deus até tocar a emoção dele. Tocou a emoção dele, ele esquece quem é Deus. Então, conhecendo muito bem você, Jesus está falando: ame além disso, de todo o seu coração. Aí vai falar: ame também de toda a sua alma. O que é a alma? Para nós que somos mais velhos, para entender, a minha alma é o papel carbono. Fica a marca lá de tudo que eu vivo. Para quem é mais novo, a alma é como se fosse a lixeira do computador. Eu posso até excluir, mas está lá, está registrado lá. A minha alma é quem guarda tudo isso. Então, apesar de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que está guardado, eu preciso amar a Deus e não deixar com que aquilo ali seja maior que aquilo que eu sinto por Ele. Terceira coisa: ame de todo o seu entendimento, toda a sua consciência, toda a sua razão. Você pode fazer 3 doutorados, continue amando a Deus, apesar de todo o conhecimento. Qual que é a grande questão? Pessoas estudam demais e acabam esquecendo que Deus é Deus.
acabam tirando o mérito de Deus das coisas. A coisa mais difícil de se encontrar é um médico que acredite em milagres. Por quê? Porque ele estuda tanto, ele conhece tanto, que tudo para ele é uma reação natural, até ele ver diante dos olhos dele algo sobrenatural. Eu cansei de confundir médicos, o pastor está vivendo isso agora, dos médicos chegarem e falar: cara, eu nunca vi uma cicatrização assim. Coisas que Deus vai plantar diante dos olhos deles para confundir, porque tudo que é natural eles já conhecem, e por isso a maioria é cética. Quando eu vou entendendo isso, fala que o segundo, tão semelhante a esse, é que eu devo amar o próximo, e o próximo não é de dentro da minha casa simplesmente, apesar que os de dentro de casa é mais difícil de amar, mas eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E aqui está um outro segredo sobre relacionamento. Por que é tão difícil amar as pessoas? Porque às vezes eu não entendi e ainda não amo nem a mim mesmo. Eu estou cansado de fazer mentorias, de trabalhar com pessoas que todo o problema da vida dela se resume no amor que ela não tem por ela. E não é um amor de hedonismo, de se amar acima de Deus. Não estou falando disso, eu estou falando de um amor que é de se autorrespeitar, autorresponsabilizar. Amor por si. Como que eu vou dar para o outro algo que eu não tenho referência, e a referência sou eu? Por que eu não respeito a palavra que eu dei para o outro? Porque eu não tenho palavra nem comigo. Por que eu não honro o que eu falei? Porque eu não honro nem o que eu falo comigo. Por que eu não sei amar o outro? Porque eu não sei me amar. Eu faço tudo que eu faço para me matar, para me prejudicar. A natureza disso é prejudicar o outro também, porque a minha referência sou eu. E se eu preciso amar o outro para entender como é amar a Deus, imagina a confusão que vira e por que é tão difícil. Quando a gente vai entendendo isso, eu encontro muita gente falando o seguinte: Martinelli, mas tem muita gente que não gosta de mim, tem muita gente que não me ama. É a frase mais comum, que eu mais ouço. Eu falo assim: mas tem um monte de gente que te ama. E tem gente que te ama e você nem sabe. Tem gente que ora por você e você nem lembra. O problema é que a gente está o tempo todo lembrando de quem não ama. Agora tenha um relacionamento real com você, com as pessoas e com Deus. Até quem não te ama vai ter que reconhecer que tem algo diferente na tua vida. Não tem jeito. Até quem não te ama vai ter que reconhecer. Tinha gente com quem eu trabalhava que me odiava. Trabalhei muitos anos numa multinacional e os engenheiros da empresa me odiavam. Por quê? Porque eu trabalhava na qualidade. E a qualidade com a engenharia de processo e produção se odeiam por natureza. Porque tudo que eles fazem, a gente põe defeito. E é fácil trabalhar na qualidade, porque pôr defeito nas coisas dos outros é simples, e eu ganhava para isso. Aí chegavam os engenheiros lá, tudo formado e tal, espalhava aquele tanto de documento, de processo, isso e aquilo, e eu saía lá, catava tudo, levava aquelas pilhas desse tamanho, jogava em cima da mesa dele e falava assim: aprende a escrever primeiro, depois você vai escrever para os funcionários lá embaixo. Mas por quê? Porque está tudo cheio de erro de português, o processo não é assim. Sai da tua cadeira, vai aprender como é que faz, depois você escreve como que é o procedimento. E os caras me odiavam. Aí no final eu fiquei doente. Alguns deles até comemoraram quando eu tirei a primeira licença. Ah, o Martinelli não está aí, está doente, está internado. Uns deles fizeram até festa. 2 semanas depois, e eu não voltava, eles falaram assim: cara, como que ele faz falta aqui? Porque até quem não gosta de você pelo que você faz, se você faz sabendo quem você é, tendo um relacionamento real com Deus, o teu valor está assegurado. Não se preocupe, o tempo é quem cura relacionamentos. O tempo vai curando. Sabe onde mais me dói? Eu estou falando eu, colocando você também. Sabe onde dói na gente?
é quando a gente é respeitado por muita gente, a gente é honrado por muita gente, mas às vezes dentro de casa a gente é o pior. Teve um dia que eu me deparei com essa cena, eu sentado, e eu circulo muito entre empresários, autoridades, por conta da Donep, e aí estou eu sentado numa mesa, advogados, delegados, juízes, autoridades da cidade, comandante, coronel, isso e aquilo, e eu falando, gente, e esse povo, sabe, com maior cuidado comigo, né, tal, eu falo, gente, e muitas vezes para a minha família, né, lá eu não sou ninguém, e não me machuca, sabe por quê? Porque Deus me falou que seria mais difícil conquistar eles. Eu não preciso ser honrado por todos esses que eu falei, mas Deus faz questão de fazer assim. Eu vou fazer o quê? Aí muitas vezes lá dentro de casa, lá as pessoas ficam chateadas, porque elas entendem que o que ele tem para ter tudo isso? Se eu fiz uma trajetória, se eu, o que aconteceu na vida dele que fez ele diferente? Eu só fiz uma coisa de diferente. Eu busquei relacionamento. E esse relacionamento foi o que me entregou todo o resto. Quando eu vou entendendo a questão de relacionamentos, as pessoas têm muito medo de se relacionar. Quando eu fiquei doente, a primeira coisa que me aconteceu, eu passei mal na empresa, fui para o hospital, cheguei lá, fui atendido. Imagina, uma pessoa que 20 e poucos anos, nunca, até resfriado era ruim de pegar. A minha mãe falava, nossa vida, você é saudável demais. Porque quando criança pegava piolho, o piolho morria na cabeça. O sangue devia ser muito ruim. Não pegava resfriado, aqueles resfriados pegava todo mundo. Um dia, 2 dias já estava de pé. E aí nesse dia eu passei mal mesmo, fui para o pronto-socorro, aquela preocupação, aí exame, e isso e aquilo, o médico falou, traz tua mãe aqui, porque eu vou precisar conversar com a tua família. E resumindo essa parte, a gente vê a possibilidade aqui de você seguir vivo aí, no máximo, mais 3 meses só. Mesmo assim a gente vai fazer uma bateria de exames aqui, porque a situação é muito ruim, e a gente precisa saber o que já aconteceu. Eu falei assim, esse povo está louco, porque eu estou olhando para mim e eu não vejo nada de diferente. Mas estão falando que eu vou morrer, né, e tal. E não acreditei, não pus fé naquilo não. E aí todo bonitinho, malhadinho. E aí quando vê, falou, não, vai lá para o hemocentro, tirar sangue. Todo homem é homem até conhecer a agulha, né, do hemocentro. Eu já tinha medo de agulha. Quando eu conhecia de lá, eu me segurava e eu jurava para mim, falava, não vai dar vexame aqui. Eu conversando comigo, não desmaia, não dá vexame, não, porque estavam, as cadeiras do hemocentro são assim, e aí estava um rapazinho de frente lá, e ele todo marrento, né, aqueles, todo malandro e tal, e a mulher falou, a picadinha vai doer um pouquinho mais, porque a grossura da agulha é maior. Não, aqui é gueto, né? Aplicou o negócio, o moleque começou a estribuchar, e eu falei, gente, se ele que é gueto está assim, imagina eu. E eu com medo e tal, e suando, a mulher colocou aquela agulha, parecia que ela colocava aqui, ó, parecia que estava aqui, ó. E aquilo uma dor insuportável. E aí eu negociando com o meu cérebro, não vou olhar, porque se eu olhar eu vou desmaiar, então não vou olhar. Então o negócio estava aqui, aí tinha uma agulha aqui e uma aqui, e a do menino só tinha uma, né? E eu não entendia por quê, o processo era diferente, mas aí eu estou olhando para cima, né? E aí fica a bolsinha de sangue assim, porque vão tirar e vão jogar fora. O quadro que eu tinha chamava hemocromatose, é o excesso de ferro no sangue. E estou eu olhando para cima, e
tal, daqui a pouco passa a enfermeira, uma senhora já de idade, hoje ela já é aposentada, e ela passa, e ela deu um grito, e falou, meu Deus do céu. Eu falei, pronto, caiu meu braço, por isso que está doendo desse jeito, só pode, caiu. E aí ela veio, no que ela veio, eu falei, agora vou ter que olhar. Aí no que eu olhei assim, a bolsa de sangue, o sangue não é vermelho, né? O sangue ele é bordô, né? Ele é bem escuro. E aí eu olhei, ele era dessa cor, mas era meio prateado. Aí eu pensando comigo, falei, se eu não virei o surfista prateado, tem alguma coisa errada aqui. E aí começou aquela discussão, e ela falou assim, eu nunca vi isso. Eu falei, se você não viu, eu... E aí eu já comecei a ficar mais desesperado que ela, e aí ela foi lá e ligou para o médico, aí o médico falou, não, é normal, ele está com um limite 10 vezes a mais, e é por isso que eu mandei ele para ir. A gente precisa tirar esse ferro do sangue, para adiar, né, a morte aí. E aí eu falei, gente, o negócio é feio mesmo, está tudo errado. Passou um tempinho, eu comecei a ficar amarelo da cor da cadeira do pastor. E aí fiquei todo amarelo, parecendo o Homer Simpson, o branco do olho amarelo, tudo amarelo. Dormi branco, acordei amarelo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E a barriga começou a crescer, e parecia uma grávida, e aquilo doía, aquilo pegava fogo por dentro, porque é um sintoma do fígado chamado ascite. E aí hemorragia e sangue saía para o nariz e para a boca e tal. Eu falei, gente, eu não vou chegar nos 3 meses que a médica falou, não vou dar conta. Saiu a bateria de exame, resultado da bateria de exame, e aí estava tudo ruim, 14 tipos de problema. E começam, interna, e faz isso, faz aquilo, e fura, e não resolve. E toda semana o médico falando comigo, não vai dar certo. Não vai dar. Eu nunca pensei em casar. Quando começou tudo a dar errado, falei, gente, eu não quero morrer sozinho. Preciso de uma mulher para chorar no velório, porque vai precisar de alguém. E aí me deu um desespero querer casar. Falei, gente, preciso casar. Eu queria ter um relacionamento. Eu queria experimentar me relacionar. Porque até então não era algo que eu pensava. Eu só queria trabalhar, igreja e trabalhar, igreja. E aí quando um dia eu tive uma alta na sexta-feira, o meu médico, Fabrício dos Anjos, Hospital Samuel Libani, falou para mim, Martinelli, vou te dar uma alta, mas não é porque você está bom, é porque você está pior. E como eu não vou estar no hospital, eu vou fazer uma viagem, eu não quero que você fique no hospital, porque vão ficar te furando, podem experimentar remédio que não é, então eu preciso que você vá embora. Eu morava numa rua do hospital, e ele me liberou na sexta-feira, eram umas 3, 4 horas da tarde, eu saindo do hospital, muito inchado, né, as pernas muito inchadas, a barriga muito grande, e eu falei, gente, eu preciso, né, me relacionar com Deus, perguntar para Ele o que está acontecendo, porque quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente pergunta, Deus, por que eu? Quando a gente se vê diante de um problema, eu vou falar, existe problema financeiro, existe problema com um monte de coisa, mas quando é na nossa saúde, a primeira pessoa que a gente vai questionar é Deus. Deus, por que eu? Por que comigo? Por que agora? Eu estava vivendo o melhor momento meu profissional, parou tudo. E aí nesse questionamento eu falei com Deus, Deus, eu preciso buscar uma resposta, e você não vai encontrar resposta sozinho na tua casa, por isso existe a igreja. Não entenda que você tem relacionamento com Deus se você não tem relacionamento com pessoas. Você pode até levar Deus, a presença de Deus para o teu quarto, mas é aqui que tudo começa. É quando você se relaciona com pessoas, quando você está na igreja, que Deus começa a ter um relacionamento com você, e o relacionamento com a igreja foi sendo deixado de lado. Imagina, eu naquela situação,
O médico me dando alta, já explicando, pode morrer nesse final de semana, mas ainda assim eu não quero que você fique no hospital. Eu saindo ali pensando, questionando, falei, Deus, eu vou para a igreja hoje. Tinha culto na sexta-feira na minha igreja. O hospital era uma rua para cima, minha igreja era uma rua para baixo. Eu falei, é a mesma coisa e até mais fácil, porque o hospital eu preciso subir, para a igreja só descer. Para descer, se eu soltar na banguela que eu vou. Pareço na porta da igreja. Não consegui ir de carro, porque eu não entrava dentro do carro. As pernas muito inchadas, a barriga muito inchada. Entrei dentro do carro, não consegui. Aí muita febre e tal. Aí vou para a igreja a pé. Uma rua, desci. Cheguei na porta da igreja, quem que está lá? A minha pastora, recebendo o pessoal na porta da igreja. Olhou para mim, ignorou a minha cor, o meu estado, tudo que estava diante do olho de todo mundo, ela ignorou. E falou para mim, nossa, que saudade de você, vamos cantar? Vou dar uma oportunidade hoje para você cantar, vamos? Lá dentro, por isso que fala que a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Lá dentro, as três coisas foram ativadas. A primeira delas, que falava das minhas emoções, eu falei assim, gente, será que ela não está vendo que eu estou ruim? Será que ela não está enxergando? Aí passa pela minha alma e fala assim, ela está falando isso porque existe um propósito nisso. Aí vem para o meu entendimento, para a minha razão, vai lá, você não vai perder nada, você já está aqui. E sem condição nenhuma, eu subi, peguei a guitarra, apoiei naquela barrigona, febril, a boca toda rachada, comecei a cantar. E quando a gente canta, preste muita atenção nisso, se o nosso relacionamento com Deus é exatamente o mesmo que com as pessoas, as músicas que nós cantamos são a trilha sonora da nossa vida. Por isso que é importante saber o que eu estou cantando, para quem eu estou cantando, com que propósito eu tenho cantado. Eu sempre falo com os meninos, falo assim, cantem aquilo que leva o coração de vocês para o coração de Deus. Não cante nada, porque está na moda. Não, cante porque toca o teu coração e te leva mais perto de Deus. Não faça nada porque todo mundo está fazendo. E aí eu comecei a cantar uma música que era trilha sonora porque eu estava vivendo. E aí comecei a cantar assim, Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Se a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero, essa canção falava de algo que precisava alicerçar minha fé. Eu queria que as promessas de Deus se cumprissem para mim. Aí eu estou cantando ali, e de repente a febre já não me incomodava, toda aquela situação, todos aqueles sintomas já não eram nada, e eu sigo cantando e feliz, e aí o sorriso se abre, e aí o Espírito Santo começa a derramar sobre a igreja, e nem parecia o mesmo menino que tinha acabado de entrar. Aí quando tudo ficou muito bom, eu esqueci que o que eu precisava era ser curado. Aí eu falei para Deus, não precisa curar não, mas me dá uma esposa, me dá uma mulher que olha para mim nessa situação e faz que nem a pastora lá, ignora. E aí comecei a cantar e comecei, hoje o meu milagre vai chegar. Vou crer, não vou. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora
chegasse e falasse para você, qual que é o melhor restaurante aqui da cidade? O melhor restaurante aqui. Se eu falasse assim, ó, a refeição de todo mundo aqui está pago lá, viu? Só passar e comer. O que você ia falar para quem não fosse lá comer, sendo que já está pago? Todos os milagres, as bênçãos, tudo já foi pago. O que você fala para quem não vive disso? Está pago. E aí naquele momento, enquanto eu cantava isso, a Vânia entrou na igreja. Foi a primeira vez que eu vi ela. E não pense que as bênçãos do Senhor chegam linda, maravilhosa, do jeitinho que você pediu, porque não é assim. A Vânia chegou tudo o contrário. Feia, descabelada. Se passasse um detector de metal, ficava. E aí eu olhei e falei, gente, eu estou doente, mas aquela mulher precisa mais de Deus do que eu. Na mesma hora vem aquela voz lá dentro de mim, balança aqui dentro, fala, você não me pediu uma esposa? Tá lá. Primeira coisa que todo bom crente faz quando Deus fala, ele não entende e rejeita. O que é? Está repreendido em nome de Jesus. E aí fala a segunda vez, você me pediu uma esposa, tá lá. Falei, gente, essa voz é de Deus, não dá para confundir. Não dá para confundir. Tem gente que fala, eu confundi, não confunde. Não dá para confundir a voz de Deus com qualquer outra voz. Eu estava ali, sentado ali, quando a Mayra chegou ali, foi orar por mim. E Deus falou comigo ali através da vida dela. É inconfundível. É inconfundível. Toca a tua vida, toca o seu espírito. Existe algo chamado tricotomia, corpo, alma e espírito. Isso é dividido em 3 partes. Quando essa voz toca a tua vida, as 3 partes se descolam. Você sente seu pé sair do chão, você sente o teu corpo arrepiar inteiro. Não tem como confundir essa voz. E aí quando falou isso, eu falei, Deus, tá bom. Se é ela, amém. Eu também não estou lá essas coisas. Mas vamos fazer o seguinte, aí todo crente bom faz o quê? Pede um sinal. Eu falei, só acredito quando o Senhor me der um sinal. A Vânia estava sentada lá no fundo da igreja. E eu falei assim, ela tem que calçar 33. 33 foi a idade que Cristo morreu. Tem que ser 33 o pé dela. 33 é pé de criança. Aí eu estava pedindo algo sobrenatural para Deus. Só que Deus é dono do sobrenatural. A Vânia se reconcilia com Jesus naquela noite. Num dia, no grupo de jovens da minha igreja, ela senta do meu lado, tira a sapatilha e coloca do meu lado. Falei, deixa eu conferir se é de Deus mesmo. Aí olhei lá dentro, o número da sapatilha estava dourado. 33. Aí eu falei, e agora? Que cantada gospel que eu vou passar? Feio, doente, todo estrupiado, vivia mais no hospital do que em qualquer outro lugar. Como que eu vou falar para ela que ela vai ser minha esposa? Comecei a enrolar. A Vânia chegou um dia para mim e falou, final do culto nós vamos conversar. Falei, tá bom. Fui lá e cantei de novo. Hoje o meu... Chegou no final do culto, ela falou para mim, o negócio é o seguinte, a gente conversa, eu gostei de você, eu sei que na igreja a gente não pode ficar, pegar, catar, porque isso não existe. Relacionamento diante de Deus não é dessa forma. Então, gostando de você, eu sei que você não vai me pedir em namoro nunca, você é lerdo. Então eu quero namorar você. Falei, amém. A gente começou a namorar e a gente pouco se via, porque eu mais ficava internado que... Aí um dia ela foi na casa dos meus pais para me ver, chegou lá e eu estava internado, tinha saído às pressas com pneumonia.
alguma coisa, sei que foi muitas pressas, ela chamando lá, eu tinha marcado de sair com ela, tomar sorvete. E aí a vizinha avisou ela, falou, olha, foi às pressas aí para o hospital. Subiu lá na recepção do hospital, o rapaz da portaria falou para ela, mas o que você é dele? Falou, sou namorada. Não, namorada não é família, pode entrar não, só às 3 horas da tarde, meu trabalho, não sei o que, não, é regulamento. Família pode entrar em qualquer hora, agora namorada só horário de visita. E ela falou, não tem problema não, eu vou resolver isso, deixa ele sair, eu vou resolver isso. Saí do hospital, a primeira proposta que ela fez para mim, contou a história, falou para mim, nós vamos casar. Eu falei, mas não tem dinheiro. Não tem problema, eu pago tudo. Mas eu não tenho saúde. Não tem problema, você vai estar vivo até lá? Fala assim e está tudo certo. Eu falei, não é possível, Deus escolheu a mulher doida, certinho para me casar e não morrer solteiro. Por isso que eu falo, sempre falei para os meninos, ninguém morre solteiro. Eu estava tentando desencalhar o Dani até esses dias atrás. Deu certo, não deu? Olha lá, a aliança, olha o escudo. Está assinado voz da verdade na aliança dele. Mas o que tem acontecido? E a gente volta a falar de relacionamentos. As pessoas têm deixado de acreditar em relacionamentos, têm deixado de acreditar num casamento, têm deixado de acreditar em amizades verdadeiras. E algo muito complexo, quando eu falo isso, tem algumas pessoas que no primeiro momento ficam até chateadas comigo, mas eu preciso falar. As pessoas, por terem medo de se relacionar com outras pessoas, elas estão escolhendo se relacionar com animais. Pessoas que substituem outras pessoas por bicho. Martina, mas o que você está falando? Estou falando de gente que se frustra na amizade e escolhe não ter amizade com mais ninguém. Agora eu vou ter um cachorro. Pessoas que desistiram ou nunca quiseram a paternidade, a maternidade, e agora são, tem que falar, tutores. Martinelli, mas isso é errado? É errado. Quando você substitui pessoas por animais, você deixa de ter filho para ter filhote. Isso é errado. E eu vou te explicar que é errado por 3 esferas. Primeiro, pela esfera espiritual. Porque todo filho carrega uma autoridade sobre a vida dele que vem de cima, vem dos pais. Todo mundo tem autoridade sobre todo mundo, mas uma mãe tem mais autoridade sobre um filho que qualquer outra pessoa. Por isso que Deus estabelece um nível de paternidade com você. Quando você substitui a próxima geração da tua casa por um animal, Deus não tem compromisso com bicho. Deus tem compromisso com pessoas. Ah, Martina, mas eu não posso ter cachorro, eu não posso. Pode, deve. Mas você tem que saber que os animais foram feitos para nosso bem-estar, não para complementar algo emocional, não para substituir uma pessoa. E quando a pessoa chega para mim, já tive muitas discussões sobre isso. Pessoa que chegou para mim no final de uma mensagem como essa, não concordo com o que você falou. Eu falei, se você ama seu bicho, você ama seu cachorrinho? Amo, dou a minha vida por ele. Se você amasse ele, você não despejava sobre ele todas as suas emoções, porque isso faz mal para ele, mata ele todo dia. As pessoas não entendem que todos os dias eles são carregados de emoções, e todos os dias as pessoas descontam e descarregam tudo nesse bicho. Repara, eu quero só que você observe, pessoas que descarregam emoções em bicho. Cachorro com diabetes, cachorro com depressão, cachorro com ansiedade. 8 anos, nunca precisou ir para o veterinário. E sabe por que nunca precisou? Porque ela é criada junto com a pastora alemã em uma fila. Agora a fila morreu, ela assumiu o lugar da fila. Ela acha que ela é cão de guarda. Faz um barulho no portão, a pastora alemã começa a levantar, porque ela é lerda. Aí já está frufruzinho lá no portão.
e latindo e fazendo aquela delicada, né? Pomposa, mas tá lá latindo. Por quê? Porque como cachorro, ela tem algo plantado dentro dela. Ela tem que ser cachorro. Agora tem cachorro, tem gato, tem bichos que você humaniza tanto ele que ele acha que ele é gente. Um dia eu não cheguei na casa de uma tia minha, sentei, e ela tinha um pincher desses bem chato. E eu tô vendo que o pincher rosna e vai para lá, e rosna e vem para cá, e rosna. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, é que você sentou no lugar dele, do sofá. Aí eu falei, ele vai ficar rosnando, porque agora eu vou ficar aqui. O sofá é feito pra gente. Eu sou visita. Se ele quiser que cate a almofada dele, vai sentar em outro canto. A minha avó tinha um cachorro que você vai achar estranho, mas depois você vai entender que é comum. Tinha um cachorro que ele comia peito de frango desfiado com arroz. E não comia frio, você tinha que esquentar no micro-ondas para pôr para ele. Se você pusesse frio, ele ia lá, cheirava, virava as costas e saía. Tipo assim, só volto quando você esquentar esse negócio. Minha avó ia lá, esquentava, punha lá, ele voltava e comia. Ele definia os horários da casa. Tem gente que quando tem bicho, eu não posso sair agora não, porque agora é a hora do fulano fazer xixi. Eu não posso ir agora não. Eu não posso viajar, ficar 2 dias não. Dão para o bicho a autonomia de decidir a rotina e os horários da casa. E aí a pessoa que fala que tanto ama o bicho não sabe o mal que está fazendo para ele, porque tudo que ele queria era ser só bicho. Pessoas que voltam para casa magoado, chateado, abraça o bicho e transfere para ele tudo aquilo. E aí o bicho começa a ficar em depressão, começa a ter ansiedade, desmaio. A outra esfera que eu vou explicar, existe a esfera espiritual sobre isso. O bicho foi feito para te servir. Tanto é que se você tiver um gato no teu quintal, ele vai matar cobra pequena, vai matar barata, rato. Ele foi feito para isso. Mas o gato dentro da tua casa não tem serventia nenhuma. Você anula a identidade do gato. Cachorro foi feito para guardar. Martinelli, é outra esfera. Existe uma esfera psicológica. Deixa eu ler para você, que só para você entender. O gato, todo mundo que tem gato tem uma carência e desapego. Ele é carente, ele quer que chegar e o bichinho fica lá rosnando, acariciando e tudo. Mas ele é desapegado, por quê? Porque se ele sair, o gato se vira. Cachorro, ele quer o cachorro lá porque ele tem muita insegurança de autoimagem e dependência emocional, por isso que ele escolheu o cachorro. Aí ele coloca dentro de casa, põe a caminha do cachorro, tudo. Aonde está o problema? Nele, autoimagem, insegurança. Como é que trato? Em mim, não no bicho. Peixe e passarinho, raiz de narcisismo, insegurança emocional. E aí por aí vai, outros bichos. Falei aqui os mais comuns. Mas é errado ter cachorro no quintal? Não. Gato no quintal? Não. O bicho sendo bicho sempre vai ser bem-vindo. Não deve ter para maltratar de jeito nenhum. Se você tem é para cuidar, é responsabilidade sua. Mas se for ter para substituir alguém, se for ter para colocar sobre o animal frustrações suas, ou porque pessoas decepcionam e o bicho não, entenda que o bicho também não te cobra nada. O bicho não fala quando você está errado, ele só recebe. O cachorro não te decepciona. Um dia uma pessoa que ama muito cachorro falou para mim, prova que é assim. Eu falei, tá bom, vou pegar você e o teu cachorro, vou pôr dentro do meu porta-mala, deixar 3 horas lá trancado. Assim que eu abrir, o cachorro vai estar todo feliz que saiu. Você vai estar cuspindo pelas ventas. Por quê? Porque o bicho só recebe. Quando a gente começa a tirar pessoas da nossa vida e colocar bicho, existe um problema com a gente.
E existe um problema com a gente de natureza até espiritual que a gente precisa resolver, porque esse relacionamento com Deus tem que ser mudado. Meu pai tem um monte de cachorro, tem um monte de bicho. Você chega lá, a primeira coisa que você vai notar, todos os bichos são disciplinados. Todos eles têm sua casinha, têm seu cantinho. Mas nenhum deles entra em casa. Nenhum deles fica com o zoião instalado quando a gente está comendo. O relacionamento do meu pai com os bichos dele é de humano para bicho. E o relacionamento do meu pai com outras pessoas é de ser humano para ser humano. E aí sim eu consigo ter um elo saudável entre um ser humano e Deus, porque está cada coisa na sua casinha. É muito difícil explicar certas coisas para as pessoas, porque as pessoas confundem até hoje sentimento e emoção. Martinelli, o que é sentimento? Sentimento é gatilho que acessa uma memória atemporal dentro de mim, sobre um momento. Tudo que acontece com você não existe tempo. Existem memórias que estão plantadas dentro de você, estão lá na sua infância. Quando você vê de novo aquela pessoa, aquela cena, esse sentimento é acessado. E aí vem aquilo vem à tona. Vou te dar um exemplo. Quando você vê alguém lá de trás que te fez muito mal, quando você olha para a pessoa, automaticamente aquilo vem. Isso é sentimento. Martinelli, a diferença entre sentimento e emoção. Emoção é o que vem depois. Porque sentimento ativa, traz à tona. Emoção é quando isso sai para fora. É quando sai para fora que dá errado. Por quê? Porque emoção, Deus fala que eu tenho que controlar, que eu tenho que dominar. Sentimento eu não consigo. Perdão tem a ver com sentimento e emoção. Porque perdão não anula o sentimento, não anula a memória atemporal, mas muda todas as ações, as reações que vão acontecer através da minha emoção. Emoção é reação neuroquímica. É algo disparado no teu sangue, que bate no teu cérebro, espalha para o corpo todo. Simplificando, sentimento, tristeza. Emoção, choro. Sentimento, alegria. Emoção, sorriso. Só para você entender, só para ficar claro. Às vezes, por não ter isso bem definido, eu impeço de ter relacionamentos. Porque, fulano me fez mal, sentimento. O tempo todo eu vou evitar me relacionar com fulano. Mas se você tem todos os dias uma segunda chance, por que fulano não tem? Se você é perdoado todos os dias, por que fulano não merece perdão? Será que você entendeu de fato a oração que Jesus deixou do Pai Nosso, falando a respeito de perdão? Como que eu vou manter um relacionamento com Deus se o meu relacionamento com o meu próximo não entrega para Ele aquilo que eu recebo todo dia? Aí como que eu faço para viver milagres, Martinelli? Relacionamento. Quando eu entendi isso aqui, eu tinha um cenário de 14 problemas na minha saúde, tudo dando errado, tudo indo mal, muita dor mesmo. Um dia um médico chegou para mim e falou para mim: Martinelli, não sei como que você aguenta. As dores que você sente são equivalentes a 2, 3 vezes o limiar de dor de um parto normal. Como que você dá conta? Eu suava parado, eu gemia sem querer. Como que você dá conta de conviver com isso? Porque precisou disso para resolver algo aqui dentro de mim. Vou falar algo aqui que às vezes pode assustar algumas pessoas. Eu precisei viver 7 anos de doença. Eu precisei viver 7 anos de tortura no meu corpo para entender algumas coisas que eu vivo hoje. Por isso que eu não reclamo hoje. Pode ter certeza que a sensação de desconforto, de dor, de incômodo, de calor em mim é muito grande. Por que você não vai me ver reclamando? Porque lá atrás eu fiz uma escola
e resolvi muita coisa aqui dentro. Eu tinha muitos problemas. Deus me permitiu ficar doente para eu ter um só. A minha família era muito dividida. Quando eu fiquei doente, uniu. A maior parte das coisas que eu vivo hoje seria impossível viver se eu não tivesse ficado doente. Eu só me tornei escritor porque existiam histórias para ser contadas. Eu só escrevi o projeto 7AC porque existe algo para mover isso. Quando eu digo para as pessoas que eu sou uma pessoa extremamente realizada, não existe nada hoje que eu queira, porque tudo que eu sonhei, Deus me entregou, exceto uma coisa até agora. Eu sonhei em ter filho, eu não podia, Deus me deu a Pamela. Eu sonhava em viver as coisas todas que eu vivo hoje. A única coisa que eu continuo sonhando e ainda não pude viver é que eu sonho em ter cabelo branco. E ainda não vivi isso. Esses dias apareceu um aqui, fiquei feliz, caiu. Fui no barbeiro, perguntei para ele, está aí? Ele falou, rapaz, acho que caiu. Mas todos os sonhos que eu vivi, todos os sonhos que eu sonhei, Deus realizou. Eu sempre falo, e não é a primeira ministração que eu falo isso. Eles que andam comigo sabem disso. Tudo aquilo que eu sonhei, Deus me deu. Eu sou muito grato. Se eu morresse amanhã, eu morreria feliz e realizado. Existem pessoas que ficam lutando com a morte porque não quer morrer porque não realizou. Eu falo, não, eu já realizei tudo. Tudo. Uma das coisas que eu comecei a entender diante da dor, diante de tudo isso que eu vivia, é que milagre vem depois de um relacionamento com Deus. E que relacionamento com Deus vem depois de um relacionamento com as pessoas. Todo doente é chato. Eu vou colocar nós, pastor, porque eu tenho que colocar. Os homens são pior. Porque a febre na gente é algo mortal. Um resfriado em nós, né, é 10 vezes pior que na mulher. A minha mulher com sintoma disso, daquilo, menstruada e tal, está lavando louça, lavando roupa, fazendo. Eu às vezes estou com um resfriado, às vezes eu estou com disposição. Eu falo para ela, deixa eu deitar um pouquinho, respirar. Eu falo, você é mole? Eu falo, não, e olha que eu não sou mole. Quando eu entendi que para viver um milagre eu precisava primeiro ter um relacionamento com pessoas, um relacionamento com Deus, eu descobri que mesmo com toda a dor, com todo o incômodo e tudo que eu estava vivendo, isso não me dava o direito de ser chato com as pessoas, de ser rude, de ser grosso. Já viu alguém com dor ser simpático? Já viu alguém com dor falar bonito, manso? Eu descobri que precisava ser assim. Aí comecei a ser assim com meus enfermeiros, comecei a ser assim com as pessoas que me rodeavam, com a Vânia e a minha mãe que me acompanhavam. Às vezes eu estava moendo por dentro, e elas iam me perguntar antes de entender isso, eu respondia bruto, gritava. Aí comecei a entender que aquilo não melhora a minha dor. O que melhora a minha dor é o meu relacionamento. E começou a mudar. Até um dia que em 2011 eu estava sendo levado às pressas para o hospital, e aí dentro do carro uma dor insuportável. Se teve algum momento dessa caminhada que eu achei que fosse morrer, foi nesse dia. Uma dor terrível, e aquilo ia me sufocando, a minha mãe na frente orando, o pastor orando, eu deitado atrás, qualquer balanço aquilo doía, e eu urrava no banco de trás. E aí eu tendo refeito esses relacionamentos, falei com Deus, Deus, se o Senhor está me ouvindo, se o Senhor realmente é onipresente, o Senhor está em todo lugar, o Senhor está dentro desse carro, porque eles estão orando, e eu creio que o Senhor está dentro desse carro, eu não estou suportando mais essa dor, e eu preciso que o Senhor me responda agora.
Se for para seguir com essa dor, eu prefiro morrer, porque eu não dou conta mais. E aí, das poucas vezes que Deus falou diretamente comigo, Deus falou nesse dia, Ele falou para mim assim: daqui por diante, você não vai sentir mais dor. Só para você saber que o meu relacionamento com você continua de pé. Naquele momento eu me levantei, sentei no banco de trás do carro. Aí a minha mãe e o pastor olharam e falaram: o que aconteceu? Eu falei: não tem mais dor. Não tem mais dor? Não tem. Mas o que aconteceu? Eu falei: Deus tirou a dor. Isso foi. Aí fiz cirurgias, vivi momentos, né, que depois vocês vão poder conferir. Não vou tentar não alongar nesse quesito, mas me abriram. Fiquei aberto por 3 dias, fiz 2 transplantes em 3 dias. Fechou. Depois de fechado, agora não pode espirrar, não pode tossir. Mas como que fala isso pra gente? 63 pontos, vazando tudo. Sabe o desenho do pica-pau? Quando eles rasgam e sai água? Eu estava daquele jeito. Aí falar para o homem assim: moço, está errado, está saindo água o tempo todo. Ele falou: não, tem que sair. Essa água tem que sair. Por isso que os pontos são largos. Eu falei: mas não vai rasgar, não vai? Ele falou: não, tenta não tossir, não espirrar. Um dia eu fui fazer um exame de imagem. Levaram eu, põe na maca. Parece até piada, mas é verdade. Colocaram eu numa maca, levaram para fazer um ultrassom. Ultrassom, você sabe o que é, né? Espreme daqui, passa aquele negócio, tá, para ver por dentro. Vamos ver como que está o fígado que foi transplantado. Beleza. E eu todo cheio d'água, vazando. Aí tô eu aqui, e aonde eu ia dentro da Unicamp, ia meia dúzia, 10 pessoas junto. E cutuca daqui, enfia o dedo ali, fala e não sei o quê. Eu falei: tá bom, e aí tô indo. Aí entramos numa salinha apertadinha, entrou a maca no meio, aquele tanto de gente em volta, um monitor na frente, uma máquina atrás, e vazando. E o homem apertava e vazava. E aí eu peguei e chamei o enfermeiro, porque o enfermeiro estava comigo no quarto. Eu falei: fulano, eu estou com vontade de espirrar. Aí ele falou para mim: espirra? Eu falei: você falou que não pode. Ele falou: mas se você está com vontade, espirra. Eu falei: mas não vai dar certo. Ele falou: espirre. Eu segurei. Eu fui segurando. E ia ficando. E segurava. Até uma hora que não deu mais. E aquele povo tudo de jaleco branco em volta de mim. A hora que eu espirrei, aqueles buracos dos pontos, esguichou água em todo mundo. Deu uma lavada em todo mundo. Aí todo mundo ficou assustado. Eu falei: eu avisei que eu espirrar. Eu já tinha avisado. Aí o enfermeiro falou: ele avisou. E toda essa situação, sabe? E a cadeira de roda, e não sei o que, e aquilo, outro. Quando foi agosto de 2012, eu fiz as cirurgias em maio. Agosto eu voltei para Pouso Alegre para comemorar meu aniversário. E aí falei: eu não quero mais voltar para Campinas, eu quero ficar com a minha família, eu quero ficar em casa, eu quero reconstruir tudo. Fui falar com o meu médico, o médico pegou e falou para mim: Martinelli, não dá, não dá. Deixa eu te explicar uma coisa. A situação clínica é grave ainda. O quadro de hemocromatose está aí ainda, ele existe. O que foi resolvido foram os 14 problemas que ele gerou. Mas o quadro de hemocromatose continua aí. Para um paciente normal, que faz um transplante de fígado, sem complicação, sem nada, tem uma expectativa de vida X. Para você, a expectativa reduz muito. Por quê? Porque você rejeitou o órgão, ficou 3 dias aberto, não tem musculatura nenhuma, tudo complica mais. Existe um quadro aí dentro. Então deixa eu te explicar o que vai acontecer nos próximos anos. A expectativa agora são 7 anos, no máximo. Você vai viver mais 7 anos estourando. Mas já é muito perto do que você viveu. Então aproveita esses 7 anos. E dentro desses 7 anos ainda, você vai ter problemas renais,
pâncreas, trombose, tudo isso ainda vai vir ainda, mesmo você cuidando e tudo, são quadros já previstos na tua condição. Cantar, falar, viajar, andar vai ser impossível. O que você queria fazer? Eu falei, queria fazer exatamente tudo isso que você falou que não pode. Eu tenho até algo no meu coração já para fazer. Ah, então deixa de fazer, vai curtir a sua família, vai curtir a sua casa. Eu podia fazer como muita gente, me sentir uma vítima da situação, dar uma desculpa para Deus e falar para Deus, Deus, o Senhor me entende, deixa eu cuidar da minha família, deixa eu viver meu casamento que eu ainda não vivi. Até hoje a minha esposa só teve um paciente, ela não teve um marido. Eu podia chegar para Deus e falar, mas a minha avó lá atrás, aquela que me levou para a igreja, ela falou para mim, filho, se tem uma coisa que Deus não aceita, são desculpas. Deus não aceita as suas desculpas, porque Jesus não deu desculpas. Então faça tudo que tiver ao seu alcance. O que não tiver, Deus vai fazer, mas tudo que for possível, faça, e tudo que for impossível, Deus vai fazer. Quando eu trago isso à memória, anos depois, eu falei, eu decido o que eu vou fazer. E não estou criticando ou questionando o que o médico falou, mas eu tomei uma decisão, eu vou fazer tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. E quando Deus me chamou para fazer, Ele colocou esse sonho dentro de mim. Se eu estou sonhando, Ele já sonhou. E aí voltei para Pouso Alegre e falei, gente, coloquei no Facebook, estou começando um projeto, vai chamar 7AC, quem estiver disposto, né, aparece aí que nós vamos começar a recrutar gente aí para fazer. Essa daqui é a terceira formação da banda, mas tem 11 anos que eu coloquei o pé na estrada e não voltei atrás, que eu coloquei a mão no arado e não voltei. E já tive problemas já seríssimos, né? Nós já tivemos aí a Covid, eu já tive trombose na perna, na época do DVD em 2016, eu estava na Unicamp, aí fizeram aquele bolo, aquela confusão, e o médico entra chama outro, não, nós vamos ter que te internar, que vai precisar amputar a tua perna. Mas como assim? Cheguei com as duas aqui, agora vai ter que amputar? Não, vamos ter que amputar, tem uma trombose, um quadro muito grave e tal. Falei, mas vocês vão amputar agora, esse final de semana? Falou, é. Falei, não, esse final de semana não vai não. Esse final de semana eu tenho DVD para gravar, já está tudo pago. Se eu não aparecer, eu posso aparecer sem a perna, agora não aparecer não tem jeito. Não, mas não pode nem sair daqui. Falei, não, eu vou. O que dá aí? Dá um negócio aí para me assinar e eu vou. Fui para o DVD, eles não sabiam de nada, gravei o DVD, no vídeo do DVD quem assiste percebe que eu manco da perna direita, que a dor era insuportável. Gravei o DVD, assisti o nascimento da Pamela, que era outra promessa na minha vida, voltei para a Unicamp. Agora se quiser pode cortar. Por que eu entendi dessa forma? O meu relacionamento com Deus vale muito mais que a minha perna. Com perna, sem perna, com braço, com olho. E outra perna eu tenho duas, né, pastor? Tem duas. Braço eu tenho dois. Fígado eu tinha um só, tiraram um, deram o outro. Mas eu não vou parar enquanto existir fôlego, enquanto existir gente para ser alcançada, enquanto existir formas de alcançar pessoas, nós não vamos parar. E avaliando tudo isso, e o meu relacionamento com Deus, todos os dias eu faço algumas perguntas. Eu pergunto para mim mesmo, como é o meu relacionamento com as pessoas? Porque ele é só um reflexo do meu relacionamento com Deus. Se eu não for leal a pessoas, dificilmente eu vou ser leal com Deus. O meu relacionamento com pessoas
é o reflexo daquilo que eu entrego para Deus também. Se você não é fiel ao seu pastor, às pessoas que amam a tua vida, que oram, que intercedem, você não vai ser fiel com Deus. Não adianta você mudar de igreja. Seja fiel com pessoas, e você vai entender que o seu relacionamento com Deus só vai crescer. Todos os dias eu faço a pergunta: que nível tem caminhado o meu relacionamento com Deus? Qual profundidade? Será que eu entrei nesse relacionamento nos tornozelos? Será que eu estou nisso pelo joelho? Porque no tornozelo e no joelho dá para voltar atrás. Será que eu entrei nisso e a água está nos lombos? Ou será que eu mergulhei de verdade nisso e agora não sou eu mais, mas Ele quem controla tudo? Todos os dias a minha pergunta para Deus, da profundidade disso. Todos os dias eu pergunto para Deus, e agora não vou colocar só animais não, mas será que eu tenho trocado pessoas por animais, por coisas, por situações? Porque o reflexo disso é trocar também tudo isso por Deus. Quando eu troco facilmente pessoas por objetos, pode ter certeza que em algum momento Deus vai provar o meu relacionamento com Ele justamente nisso. Quando Deus quis provar o relacionamento entre Ele e um dos dele, que Ele amava muito, Ele falou para ele assim: tá bom, eu estou vendo que você está meio balançado aí, né? Tudo que você mais queria era um filho, mas antes do teu filho eu já existia na tua vida. Deixa eu provar, saber quem é mais importante, seu filho ou eu. E aí falou para ele, vai lá em cima e oferece o seu filho para mim. Todas as vezes que algo na minha vida começa a ocupar muito espaço, Deus vai colocar aquilo no altar dele, vai pedir para eu escolher. E aí eu preciso saber quem eu vou escolher. Se o meu relacionamento com a minha namorada está sendo mais importante que Deus, Deus vai me provar nisso. Se a minha empresa é mais importante que Deus, Deus vai me provar nisso. Tudo que for mais importante que Deus, Deus vai colocar sobre o altar e vai pedir para você provar para Ele quem é mais importante. Será que todos os dias eu tenho medo de chorar? Será que eu tenho medo de me decepcionar? Mas nós está falando isso, mas acho que ninguém nunca te decepcionou, né? Vixe, a coisa que eu mais colhi até hoje na minha vida foram decepções com pessoas. Mas todo dia eu levanto acreditando que existem pessoas com quem eu não vou me decepcionar. Todos os dias. Eu tenho uma meta diária, e eu falo isso em alguns lugares. Todos os dias eu levanto precisando conhecer no mínimo 10 pessoas. E para essas 10 pessoas eu tenho que falar de Jesus. Isso é uma meta diária. Seja por videochamada, seja por uma mensagem de WhatsApp, eu tenho que encontrar essas pessoas todos os dias. Todos os dias. E foi isso que me permitiu não viver só os 7 anos que o médico me deu. Mas em 2019, quando terminou esse prazo que a medicina dava para mim, de expectativa de vida, eu estou na hora extra até hoje. E hora extra a gente ganha dobrado. E tudo que eu tenho recebido de Deus vale muito a pena. Quando a gente se coloca debaixo de um propósito, a gente precisa entender: nada é de graça. E a gente é muito bem recompensado. Existe uma recompensa eterna e existe uma recompensa terrena diária. Não pense que você está fazendo mais para Deus do que Ele faz por você, não. Porque nunca vai fechar essa conta. Deus sempre vai fazer muito mais por você. Quando eu entendo também que eu não preciso ser amado por todo mundo, eu não preciso ser aceito por todo mundo. Porque a coisa que a gente mais quer é que todo mundo ame a gente. Que a gente seja aceito por todo mundo. Foi o que eu busquei lá aos 14 anos, quando saí da igreja. Eu queria ser aceito, queria ser amado por todo mundo. Descobri que a gente não precisa. A gente precisa ter um relacionamento real, ser aceito e amado por Deus. Ponto. As outras pessoas vão ser consequência daquilo que Deus vai gerar na sua vida.
Não lute para ser aceito e amado, a não ser por Deus. Todo o resto é só reflexo, é só resultado, é só fruto do seu relacionamento com Deus. Vai ficar insuportável não gostar de você se você for amado por Deus. Sabe aquele tipo de gente que chega para você e fala: Martinelli, né, e eu já ouvi isso, Martinelli, eu queria de todas as minhas forças te odiar, não gostar de você, mas não consigo. Até orar, quando eu estou orando, me vem você na minha cabeça, e aí quando eu vejo, eu estou orando por você, para Deus te dar dias de vida, para Deus te abençoar e tudo, e eu falo assim: obrigado, continua assim. Mas eu não gostava de você, eu achava você insuportável. Eu achava você insuportável. Pergunta para a Rose. A primeira impressão que ela teve de mim, ela falou: eu te odiava, não gostava, te achava metido, te achava insuportável. Eu falei assim: é difícil não gostar de quem Deus gosta, não tem jeito. Não, eu não gostava porque você é chata mesmo. Mas quando a gente começa a ser amado por Deus, fica difícil de outra pessoa ter outro parâmetro para te colocar. Então não fica no lugar errado. Não busque das pessoas, busque de Deus. E para a gente fechar, o tempo todo, não coloque as suas limitações na frente de Deus. Não coloque na frente o seu cansaço, as suas dores, as suas frustrações, os seus medos, as suas inseguranças. Como eu já disse, está tudo pago. Tudo já foi pago. Aí, como vocês mesmo disseram, e eu fiz questão que vocês falassem, se já está pago, quem não pega o que está pago é bobo. Está pago. Tire proveito, né? Viva da graça, viva desse amor que é abundante, que é incondicional. Eu estava essa semana com a Paloma, né, a gente fazendo uma videochamada, e aí depois acabei de desligar o vídeo com a Paloma, a Vânia estava escutando a conversa nossa, viu, Paloma? Depois eu vou cobrar dela. E aí a Vânia falou assim: gente, a Paloma tem na mão, né, algo de Deus sobre a vida dela. Deus vai abençoar muito, Deus vai colocar coisas na mão dela assim extraordinárias. Ela está vendo isso? Eu falei: exatamente por isso que a gente estava conversando, porque ela sabe disso. Ela está só buscando a direção, mas ela já sabe. E tudo que vai ser derramado vai ser muito maior, viu? Muito maior. Porque o que a gente estava fazendo ali é o que a gente consegue enxergar a nível de negócio, de empresa. Imagine que além disso vai tudo aquilo que Deus vai derramar. Então vai muito além. Para a gente fechar, eu queria que você entendesse que as suas desculpas sobre não estar bem, sobre estar cansado, eu não gosto de fulano, eu não sei o que, eu não sei, nada vai servir de desculpa. A minha avó me ensinou lá atrás, eu quero deixar essa lição para você: não existe desculpa. Sabe por que eu saí, acordei 5 horas da manhã hoje para estar aqui com vocês? Porque não existe desculpa para mim. Sabe por que eu viajo quilômetros e quilômetros todos os meses para alcançar pessoas, e viajar? Tudo que eu odiava fazer era viajar. Sabe por que eu viajo milhares e milhares de quilômetros? Porque não vai existir desculpa o dia que Deus chegar para mim e falar para mim: Martinelli, por que fulano estava te esperando, por que você não foi lá? Ai Deus, estava muito calor, eu estava com muita dor, eu estava com... Não existe desculpa. Não vai existir desculpa. O anjo está ali na porta ali, ó, e está só esperando você chegar. E eu não estou falando de igreja como instituição, eu estou falando de igreja como algo que Deus tem para você, para te estruturar, para te levantar todos os dias. Você não está vindo aqui para agradar pastor, você não está vindo aqui para encher cadeira. Deus não precisa disso. Você está vindo aqui exatamente porque Deus está levantando e preparando o exército para os últimos dias.
Se você não for árvore para multiplicar, se você não for árvore com raízes fortes, se você não souber quem você é, se o diabo já mexeu na sua identidade, se você se sente vítima e não governador dessa terra, porque Deus te colocou aqui para governar sobre todas essas coisas. Deus não te chamou para ser governado, Deus te chamou para governar. Ele só não te deu autoridade para governar sobre pessoas. Pessoas são para se relacionar. Mas Ele te chamou aqui, Ele faz disso aqui um QG. E Ele fala assim: eu estou te preparando, estou levantando um exército. Eu estou te preparando. O soldado mal treinado morre na linha de frente. Soldado bem treinado, e é para isso que existem os QGs, as igrejas. Vão vir tempos difíceis. Você está sendo preparado para multiplicar a força-tarefa, para ganhar outros. Por isso que a Bíblia diz: ide fazer discípulos por todas as nações. Por isso que você tem sido levantado não para ser influenciado, mas para influenciar. Não coloque as suas limitações, as suas dores, suas frustrações, suas decepções na frente do que Deus te chamou para fazer. As pessoas que Deus te chamou para alcançar não são as minhas. Eu estou correndo para dar conta das minhas. Existem pessoas que eu não conheço, que você que foi chamado para alcançar, e vai ser cobrado de você. E Deus não aceita desculpas. Aqui. Fica de pé aí no teu lugar. É de costume meu, e é um voto particular meu com Deus. Quando o médico falou que eu não teria condições, que eu não faria, que eu não seria, que eu não iria, eu falei para Deus: Deus, eu sei que Ele está falando tudo aquilo que Ele enxerga através da medicina e da ciência, e eu acredito e eu confio que foi o Senhor que capacitou ele também. Eu não duvido, mas eu sei da palavra que o Senhor derramou sobre a minha vida, e eu não quero colocar as minhas limitações, as minhas dores, nada de mim que me impeça de fazer tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, quando eu decidi fazer tudo o que eu faço, eu falei para Deus que eu sempre iria terminar fazendo o que eu vou fazer agora. Martinelli, o que você está fazendo? Eu estou me despindo da minha armadura, porque não dá para ser curado, não dá para viver milagre com armadura. Naamã precisou se despir das suas armaduras, mostrar suas feridas, para viver um milagre. Se com ele existiram 7 mergulhos, quebrando orgulho, quebrando vaidade, quebrando autoridade e tudo mais, comigo foram 7 anos de dores, de internações, cadeira de roda, e tudo isso deixa uma marca. Essas marcas que você está vendo e está olhando para mim, está enxergando, elas existem também dentro de você. Existem marcas até maiores que essas aqui, aí dentro de você. A grande diferença é que se as minhas você pode ver, as suas muitas vezes não dá para ver. Pessoas que te maltrataram, coisas que falaram de você, todas as vezes que você achou que não ia dar conta, pessoas que olharam para você e falaram que você não ia chegar, não ia conseguir. E isso te machucou ainda mais, porque muitas vezes essas palavras vieram de pessoas que você amava, vieram de pessoas do teu sangue, da tua família. Mas contrariando tudo isso, você ignorou todas essas marcas e se colocou de pé. E se você está de pé hoje aqui dentro, é porque você entendeu que marcas contam histórias, e milagres são só um detalhe para viver um relacionamento com Deus. Todo relacionamento com Deus gera muitos milagres, e eu teria muitos para contar hoje. A
gente ia ficar até de noite contando milagres e mais milagres. Mas eu quero que você entenda sobre relacionamento, porque os seus relacionamentos vão fazer vocês viverem milagres. As suas marcas vão contar a sua história. E a partir daí, outras pessoas vão querer viver tudo aquilo que viram e enxergaram na tua vida. Você possa se colocar de pé. E agora, fechando os olhos agora, olha para dentro de você e fala: Deus, eu quero enxergar todas as minhas marcas. Eu quero enxergar todas as minhas cicatrizes, tudo aquilo que me machucou. Inclusive hoje, coloca todas essas marcas, todas essas feridas, as cicatrizes diante do altar de Deus agora. E fala para Deus: Deus, que nada disso possa me fazer vítima. Eu quero a partir daqui viver milagres, sabendo que todos os milagres vêm após relacionamentos. Eu quero ter um relacionamento real, fiel com o Senhor, assim como o Senhor tem comigo. Eu quero ter relacionamentos saudáveis com as pessoas que me cercam. E até aqueles que não me amam, que não me aceitam, vai ser impossível não me amar, porque o Senhor estará sobre a minha vida, de forma que eles não vão conseguir negar que eu carrego dentro de mim